Então, pessoal, vocês mandaram na caixinha de pergunta muita pergunta técnica. E eu achei legal fazer uma consultoria, porque aí, né, fica mais fácil de vocês entenderem e tirar muito ouro daqui, porque eu só trago ouro, só trago coisa boa aqui pra vocês, né, com tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já sei, né, que eu empreendo como vocês. E aí eu decidi fazer essa consultoria aqui grátis, para você sair daqui, né, com a resposta pronta, tá? Então, a ideia aqui, minha gente, é vocês deixarem aqui no chat a pergunta de vocês. Eu tenho um problema, Deise, para resolver. Eu preciso resolver esse problema aqui. Como é que eu faço? Deixa aqui no chat, tá? Porque a consultoria hoje é para você sair daqui com a resposta pronta, com a solução pronta. Então, coloca aqui no chat. Eu tô com problema com a precificação. Eu tô com problema com o funcionário. Eu tô com problema no treinamento, na organização, na gestão, criar processos, criar tarefa, criar o escambau. Coloca aqui, tá bom? Que eu vou respondendo para vocês, tá certo? Beleza? Então, vamos lá, começar. Agora, vamos lá ver aqui a resposta do Miquel. Tem uma candidatura de um sushi com 11 anos de experiência. E tem um irmão a fim de aprender. Quem é o contrato? Eita, depende. Depende da sua necessidade, porque aí você tem que fazer uma escolha. Eu tenho uma pessoa experiente, capacitada, e tenho o meu irmão que ele precisa aprender. Você tem conhecimento na área? Você sabe fazer sushi? Então, você pode ensinar para o seu irmão, né? Porque vai ficar um negócio em família. Esse profissional, como é que tá o seu negócio? Qual é o seu momento agora? Você está precisando realmente de colocar o teu profissional? Está com urgência? Né? Tá perdendo vendas? Porque aí a escolha depende de como você tá nesse momento, né? Porque se você tem capital para investir e tá precisando, né, com emergência, de uma pessoa que já sabe fazer sushi, um profissional com 11 anos de experiência, então você pega esse profissional e coloca o seu irmão junto desse profissional, porque aí ele vai aprendendo com o tempo, né? Mas se você não tem necessidade, eu sei fazer sushi, eu não tenho muita demanda agora, dá para segurar as pontas, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, então eu vou treinar o meu irmão e vou colocar ele para trabalhar comigo. Então aí a escolha depende do momento que você tá, né? Agora, depende do momento que você tá. Você tem que refletir, ter clareza, qual é o meu momento agora, o que é que eu tô precisando agora e qual é a decisão a tomar. Simples assim, tá bom? Vamos lá seguir aqui para aprender a ser sushi man em quem invisto. Meu filho, para aprender a ser sushi man, você investe no seu irmão, né? Como eu falei, você tem experiência? Você tem experiência? Se você tem experiência, se você já sabe fazer sushi, você investe, né, no seu irmão, nesse caso, né? Como eu falei, você tem que refletir aonde é que você está neste momento. Qual é o seu momento agora do seu negócio? Qual é a necessidade que você precisa nesse momento? E aí depois você decide. Meu irmão, é um sushi man profissional com 11 anos de experiência? Reflita nisso, porque essa é uma resposta que só você, entendeu? Pode fazer, né? Pode responder a você mesmo. Vamos seguir aqui. Por onde eu começo para ajustar processos com a equipe? Adoro processos. Olha, como é que eu começo para fazer o problema de muita gente que empreende, né? Vamos falar aqui de empreendedora para empreendedores. O negócio não funciona sem processos. Sem método, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar com os mesmos problemas que eu vejo aqui, vocês falando, né, mandando mensagem para mim, mandando mensagem no direct. Deise, eu não tenho lucro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. O meu negócio tá uma bagunça, o meu negócio tá assim, tá assado. E para o seu negócio funcionar bem, você precisa ter processos, métodos, tarefas, tá? Para ele não depender 100% de você. Porque se você ficar doente, se você ficar com febre 3 dias, como é que você faz? Você fecha? Não. Então, para ele funcionar bem, né? Os seus funcionários, quem trabalha ali dentro, precisa de processos. E para criar processos é simplesmente, porque eu esqueci o meu livro do saber lá no restaurante, você precisa criar um livro do saber. O que é esse livro do saber? O livro do saber, que lá no SPN Academy eu disponibilizo já prontinho
para você, com o treinamento de funcionário, se você tiver com um funcionário aí que tem que treinar ele do zero, porque, como vocês sabem, eu não pego profissional capacitado, eu prefiro treinar eu mesma. Então, lá eu deixo, né, no SPN Academy, eu deixo lá o treinamento que eu uso aqui nas minhas lojas. Então, você tem o treinamento e tem lá todos os processos que eu uso nas minhas lojas. Porque eu faço o processo de tudo, entendeu? Como é que tem que funcionar a cozinha, ficha técnica de preparo para não ter erro, para não ter desperdício, para os pratos saírem iguais, com qualidade, né? Ficha técnica de precificação, porque isso também é importante. Como é que você vai saber para onde é que está indo o seu dinheiro, né? Como é que você vai saber precificar para o seu cliente? Ficha técnica de correção de perda, porque o salmão, né? A gente sabe muito bem que o salmão ele tem uma perda. Como é que você vai entender quanta perda você tem? Processos de como as pessoas têm que responder o telefone, de como os motoboys têm que fazer a entrega, de como os meninos têm que trabalhar, os horários, como é que tem que ser vestido, qual é o comportamento. Tudo isso você precisa criar dentro do seu negócio, para que ele funcione bem, né, de uma maneira profissional, porque não é a casa de mãe Joana, é um negócio, e para que você tenha liberdade de crescer, né? Porque se você estiver sempre ali apagando fogo, tapando o buraco, você não vai estar livre para fazer as outras coisas que são importantes, que vai levar você a ganhar mais dinheiro, vai levar você a trabalhar bem e vai fazer também você, como eu digo sempre, quando você tem processos, tarefas claras para os seus funcionários, você dá até um serviço eficiente para o seu cliente. Porque se o seu cliente encontrar alguma coisa que não é legal, ele não vai voltar, ele não vai falar bem do seu negócio para as outras pessoas. Então você trabalha com profissionalismo, com organização. Se não tiver tudo bagunçado, é uma zona, sabe? É uma bola de neve que aí as consequências é desperdício de material, você não sabe para onde está indo seu dinheiro, você trabalha mal, os funcionários fazem do jeito que eles querem, você não tem controle, você não tem gestão. Então, você precisa criar todos esses processos. Quem responde o telefone, como é que tem que responder o telefone? Como é que a pessoa tem que ser no salão? Né? Como é que as pessoas têm que ser na cozinha? Quais são os comportamentos? Como é que tem... Tudo, nos mínimos detalhes. Você faz um livro do saber, que eu precisei de anos para construir esse livro, porque eu fui entendendo qual era toda a necessidade, porque a minha ideia era, eu não quero ficar atrás do balcão enrolando sushi. Como é que eu faço para que essa parada funcione sem depender de mim? Eu comecei a criar processos. E com isso eu contratei também uma pessoa que trabalha para grandes marcas, que ele abre grandes franchises aqui na Itália. Contratei o Andrea, ele veio de Milão, ele me deu uma formação para entender como é que eu faço o organograma do negócio. Como é que o negócio tem que funcionar, entendeu? E aí eu peguei todo esse pacote e fiz do meu jeito, que eu chamo do método SPN, né? Que eu criei esse método onde eu compartilho algumas coisas aqui com vocês. Mas lá no SPN Academy, que eu vou abrir as vagas dia 20, né? Quinta-feira, tem tudo lá. Então você não precisa estudar anos como eu fiz. Vai estar tudo prontinho. O pacote pronto. Você só tem que colocar em prática. Mas negócio sem processos não vai para frente. E eu continuo falando. Eu sei que eu sou repetitiva, mas você não vai ter resultado. Tá? Seja econômico que de liberdade, que é isso que você quer, né? Ninguém quer, porque a ideia da galera é empreender, sabe? Empreender para as pessoas é ficar enfiada ali dentro 15 horas, é não ter dia de descanso, é não ter dia de férias, é ficar tapando buraco, é ficar apagando incêndio. E não é desse jeito que você tem que empreender, entende? Tem sim um jeito, uma organização para que seu negócio funcione bem, tá? E como eu falei, se você quer criar sozinho, pega papel e caneta, fica ali 6 meses no teu negócio, escreve tudo, né? Documenta tudo aquilo que as pessoas têm que fazer, tá? Para ele funcionar bem. Mas vamos seguir aqui. Quero iniciar meu delivery, mas tenho muitas dúvidas de precificação. Não se preocupe, querido. Dúvida de precificação como? Se você entrar no SPN Academy, você já tem lá todos os passos que você precisa. Porque não é só precificar. Atenção aqui, tá? Dionésimo. Atenção aqui, não é só precificar. Você tem que entender muitas coisas. Você tem que entender o mercado, né? O seu público-alvo.
como você tem que vender, como você tem que organizar. Então, você tem que pensar em várias coisas para você ter o seu negócio que funcione bem, né? Porque eu me perguntava antigamente por que muitos restaurantes e delivery quebram. Por quê? Porque não tem uma organização, né? Não tem estratégia. Então, para continuar no mercado trabalhando, né? Porque não é só abrir, é continuar sustentável e lucrativo, né? E a precificação, você pode fazer isso com uma ficha técnica, mas não só isso, tem que ter a ficha técnica de preparo e tem que ter toda a parte lá, controle de estoque, você tem que ter uma ficha técnica também de controle de estoque, correção de perda, tudo isso para você ter, né, o seu negócio organizado e ter clareza de o que é que está acontecendo ali. Porque se tiver algum buraco, você sabe para onde é que o seu dinheiro está indo, para onde é que o material está indo, quanto de material você está usando, as pessoas estão, né, seus funcionários, futuros funcionários estão usando, tá? Mas para precificar, você precisa de uma ficha técnica de preparo, né, para elas duas vão juntas, e também de saber de todas essas coisas antes de começar, tá? Não vai fazer como eu fiz não, antigamente não, porque se eu pudesse voltar atrás, eu não teria começado como eu comecei, porque eu fiz dívida demais, me endividi até o pescoço, né? E tava quase afogando. Graças a Deus, Jesus me salvou. Mas enfim, comece certo. E se você quer começar bem, né, com acompanhamento, com tudo aquilo que você precisa, lá no SPN Academy, eu também ensino tudo de como começar o seu negócio do jeito certo, tá certo? Como eu falei, criar processos é criar os passo a passo de tudo aquilo de como o seu negócio tem que funcionar 100%, tá? É muito simples. Precisa de um pouquinho de tempo, né? Você tem que sentar ali, estudar bem o que é que você, como é que funciona o seu negócio, tudo, até o lixo. Até o lixo, até o dia da limpeza da fritadeira, por exemplo. Você tem que colocar. Eu coloco tudo. Até o dia da limpeza da fritadeira eu coloco, tá? Tem que colocar tudo, porque assim, quando você não estiver presente, as pessoas já sabem como tem que fazer e o que tem que fazer, tá bom? Como eu falo e repito, processos vai deixar o seu negócio organizado e você vai trabalhar de uma maneira mais eficiente e profissional. E isso os seus clientes vão sentir no seu negócio, tá? Porque não é uma coisa banal, é muito importante. O tempo de entrega, a preparação do prato, né, o atendimento ao cliente, né, como é que seus funcionários recebem os clientes quando vêm no seu negócio, se você tem um negócio físico, como é o atendimento no telefone, o que é que fulana fala, fulana tem que saber o que é que ela tem que falar. Ela não tem que dizer qualquer coisa, você tem que dizer, escrever, documentar aquilo que ela fala, a entrega dos motoboys, como é que é a entrega, como é que tem que ser a entrega. E isso você tem que monitorar e ficar em cima até entrar na cabeça do seu funcionário. Você tem que acreditar e insistir, né? Porque não adianta você dizer uma vez e não. Tem que estar lá, em cima do funcionário, seguir, que depois é que nem menino, sabe? Quando você tem menino pequeno, ele começa a engatear, né? Depois ele começa a andar e aí ele vai começar a correr. Funcionário é a mesma coisa, ele precisa de direção. E isso é você que tem que dar, tá bom? Adorei a dica do camarão na esteira. Vocês pediram muito, né, pra eu deixar lá a live do camarão. É maravilhoso. Menina, aqui dali é um pulão do gato. E não só isso, né? Tem muita coisa que eu digo sempre pra vocês, né? Pra mim, a organização é a alma do negócio. Quando você tem uma cozinha organizada, quando você prepara já as coisas, deixa já tudo prontinho, principalmente, eu tenho muitos alunos e alunas que trabalham sozinho ou trabalham em família com delivery. Aí perde pedido, aí trabalha na confusão, termina jogando material. É aquele vucu-vucu. E quando eu falava para as meninas, né, mostrava lá, gente, vocês podem fazer isso, vocês podem deixar pronto, vocês podem deixar pronto, tudo pronto. Desde eu não acredito que eu estava fazendo isso na hora. Gente que fazia, como é que se chama? Haru, na hora. Eu falei, cara, você pode deixar já pronto, tudo prontinho, porque eu amo a organização. E o camarão é uma das coisas que eu tenho lá no SPN Academy, entendeu? Toda a organização da cozinha, tudo pronto. Porque quando chega o cliente, eu não quero perder nenhum pedido, eu quero pegar todo mundo. Então, para pegar todo mundo, você tem que ter uma cozinha organizada. Lembrando, né, gente, que uma cozinha organizada, você também, do outro lado, economiza bastante, né?
evita desperdício e evita também erro na hora do pega para capar. Então, o camarão é uma das, né? Fico feliz que você gostou e eu espero que vocês coloquem em prática, porque o camarão é babado, né? Ele me salva. Eu faço camarão pra caramba. Como ter a ficha técnica, precificação, pode me ajudar? Olha, a ficha técnica, eu já tenho ela pronta, tá? Eu já tenho a ficha técnica eu tenho ela pronta no Lucre Mais com Sushi e tenho ela pronta também no SPN Academy. E se você quiser fazer a ficha técnica, você pode fazer. Você pega papel e caneta, né? E anota tudo que você tem aí dos seus pratos. Você coloca a quantidade, né? Quanto é que você usou, a caixinha, tudo. Porque a ficha técnica, ela é muito importante. Ela é fundamental. Mas como eu falo, a ficha técnica tem que vir junto com a ficha técnica de preparo, que você disponibiliza, que você deixa lá, né? Que eu boto a minha lá, colo tudo na parede, de como os pratos têm que ser preparados e as quantidades que os funcionários têm que usar, né? E a balança. Não se esqueça da balança, a rainha do lucro. Porque não adianta você fazer uma ficha técnica, dizer lá que colocou 70 gramas de salmão e o seu funcionário está colocando 90. Porque depois, né, parece, mas é só 30 gramas, 20 gramas, 30, não. A conta tem que bater. Porque senão chega no final do mês, se você for juntando, né, que nem formiguinha, você vai ver que você está tendo uma perda enorme. Então, ficha técnica, né, como fazer, você pode fazer no caderno, você pode fazer no computador. E aí, você tem que fazer também a ficha técnica de preparo, que são todos os pratos do seu cardápio, com quantidades e modo de preparo, tá? Tempo, tudo. Porque aí quem trabalhar com você, até você mesmo, vai seguir lá a regrinha para os pratos sair todos iguais, todos nas quantidades certas, né? E não tem também margem de erro. E na hora de for lá precificar, pronto, eu sei que esse uramaki aqui tem 70 gramas de peixe e vai ser 70 gramas de peixe, tá? Porque não adianta fazer ficha técnica e não respeitar. Porque depois o buraco vem. Chega no fim do mês, o buraco vem, tá? E se você não sabe fazer a ficha técnica, lá no SPN Academy eu disponibilizo as fichas técnicas todas que você precisar. Ficha técnica, correção de preço, de perda, controle de estoque, que é muito importante, né? Quantas de vocês vão fazer feira, vão fazer pedido para o fornecedor e não controla o estoque? Não sabe nem o que tem ali dentro. Material estraga, material vai pro lixo, né? Porque tem muita gente que fica, o controle do estoque, o meu CMV, que não sabe nem o que é CMV, né? Eu gosto de coisa prática. Então, o estoque ele tem que ser controlado uma vez por semana. Domingo, dia de controlar o estoque. E se você tiver uma planilha fácil, simples, direta, que, né, porque não adianta colocar coisa difícil que depois a gente não faz, né? Vai te ajudar a não comprar material demais, né, desnecessário, a controlar aquilo que já tem que usar logo para não ter desperdício, não estragar, né? E a economizar muito e a evitar desperdício, tá? Porque isso é importante. Muitas vezes vocês não têm lucro, não têm resultado econômico, por quê? Porque vocês, né, não faz o ABC do empreendedor. O que é o ABC do empreendedor? Ter as planilhas que podem te ajudar a ter, né, o teu negócio controlado. Porque aí quando tiver um buraco, já sabe. Não vai ter extravio de material, porque eu vejo muita gente que escreve aqui para mim no direct que tem funcionário que rouba. Mas se você controlar uma vez por semana e tiver uma planilha fácil e simples que te ajude, tu vai evitar muito problema. Muito problema. Tem aluno meu que economiza por mês 3, 4 mil reais por mês só usando o controle de estoque, a ficha técnica que eu disponibilizei. Para você ter ideia, com uma coisa tão simples, mas você tem que botar em prática, né? Porque lá tem a ficha técnica que eu disponibilizo, mas tem que colocar em prática. Todo domingo faz lá o controle de estoque, né? Bem fácil, bem rápido. E aí, quando for fazer o pedido ou for lá no mercado, já sabe, não vou comprar só aquilo que eu preciso. Porque eu já sei aquilo que eu tenho, eu já sei, ó, outra coisa. Coisa boa de você ter uma planilha de estoque. Por quê?
Porque você, por exemplo, eu já sei mentalmente, pra você ter ideia de como eu sou doida, eu já sei mentalmente aquilo que eu gasto no meu negócio. Cada loja eu sei mediamente de pedido quanto é que eu vou gastar por semana. Para você ter ideia, que é a prática, né? Você fica cada vez melhor. Então, tenha uma planilha de estoque no seu negócio, tá? Junto com a planilha de ficha técnica e planilha de preparo e correção de perda. Se não tiver saco para fazer, lá no SPN eu tenho, ou no Lucre Mais também eu tenho já pronta. Estarei na aula. Desde boa tarde, não sou sushi, mas faço bastante coisa e vendo bem. Pessoal elogia bastante, faço mais no básico. Hot, temaki, poke, uramaki e osomaki. Não faço combinados, enfim. Por que não faz combinado? Parabéns, Felipe. Você aprendeu, você faz o básico. Eu digo sempre que o básico funciona sempre. Se você tem uma boa qualidade e sabe fazer o básico, o resto é criatividade, minha gente. Porque sushi é a coisa mais fácil do mundo. Eu digo sempre, todo mundo fala, ai, sushi é difícil, técnica. Não, sushi é a coisa mais fácil do mundo. Se você tem uma boa base, o resto é brincadeira. O resto é criatividade, tá? Se você sabe fazer um bom arroz, sabe tratar direitinho o peixe, enrolar um uramaki, fazer um nigiri, qualquer pessoa é capaz, gente. Qualquer pessoa que você colocar ali, deixar o moleque 1 mês, 2 meses, ele faz. Eu digo por experiência própria. Porque todos os meus funcionários, todos são do absoluto zero, que eu treinei. Gente que fazia outro tipo de trabalho. Nunca fez um curso de sushi. Aprendeu comigo. Então, sushi é fácil. Não entendo por que você não faz combinados, que sai pra caramba. Por que não faz? Apareceu uma oportunidade de abrir um negócio, alugar um ponto. Acha que é bom começar sozinho? Olha, começar sozinho, né? Não. Você precisa ter a ajuda de alguém. Não tenho capital para pagar um funcionário. Chama os parentes para te ajudar. Eu, no começo, quando eu me lasquei lá atrás, né, que o sushi me deixou na mão, por isso que eu não gosto de sushi que o sushi me deixou na mão, os meus irmãos me ajudaram muito, né? Porque eu treinei meus irmãos, capacitei eles e eles me ajudaram, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Né? Na época eu tava bem lascada mesmo, não tenho vergonha de dizer não. Mas se você não tem capital, né? Se você tem que investir, tem que fazer esse investimento inicial no seu negócio, né? Para começar, você chama alguém para lhe ajudar, porque você fica na parte da produção e aí você vai colocando alguém para lhe ajudar, pelo menos a colocar os recheios, né? A terminar, a finalizar o prato, a fechar. Uma pessoa que pode atender o telefone para pegar pedido, porque o que acontece? Se você estiver sozinho, você vai perder venda, entende? Você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro e de dar um bom serviço para o seu cliente. Então, não tem um capital desse. Chama a galera aí, né? Chama a família para te ajudar nesse momento, pelo menos no comecinho. Aí, quando você tiver estruturado, você contrata 1 ou 2 pessoas, tá? Mas não comece sozinho, não, porque é frustrado e você vai perder vendas. Né? Você vai perder também a oportunidade de dar um bom serviço para os seus novos clientes. Então, comece bem, tá certo? Se não tem dinheiro, chama os amigos e a família, porque família é para isso, né, gente? Família, na hora do aperto, tem que ajudar. Então, bota a mãe, bota a namorada, não sei se você tem namorada, bota a irmã, o primo, chama lá a galera para te ajudar. Né? Cada um faz um pouquinho, pelo menos no começo. Depois tu paga com sushi de graça. Tá? Depois tu paga com sushi, que quem gostar de sushi vai amar. Mas brincadeiras à parte, não comece sozinho, viu? Tenha a ajuda de alguém. Abrir algo menor com o cardápio objetivo menor. O cardápio, vou responder essa aqui. O cardápio, quando você está começando, né? Que eu falo sempre isso para os meus alunos. Comece com um cardápio pequeno, um cardápio estratégico, fácil. Porque na hora de começar, isso é uma coisa que eu também errei lá atrás, a gente fica muito empolgado e feliz em querer colocar toda a nossa criatividade no nosso cardápio. Mas a gente não pensa na produção dos pratos, né? O tempo de preparo, a complexidade das receitas, né? Então, principalmente se você está sozinho, se é você só que vai produzir. Então, pense no cardápio simples. Com o tempo, você vai colocando coisas dentro do cardápio, tá? Não vá se empolgar, não. Bote pouca coisa, sabe? Pouca coisa e com o tempo, devagarzinho, você coloca 2 pratos, mais 2 pratos, depois de 2 meses, mais 2 pratos,
tá? Para não complicar na hora da produção e lembrando, para você não perder venda, porque isso, né, vai fazer você perder venda, porque quando todo mundo pede na hora. Então você tem que pensar, poxa, se eu tiver 20 pedidos, 10 pedidos, todo na hora, como é que eu vou fazer? Esse cardápio, eu vou conseguir seguir esse cardápio aqui? Essas receitas aqui são complicadas, são complexas? Quanto tempo? Eu coloco até o time, gente. Coloca time na preparação. Quanto tempo eu levo? O que for poder preparar antes, você prepara antes também. Para te ajudar e não perder venda, tá? Porque na hora de ganhar dinheiro, é aquela hora ali. Então, você tem que estar pronto para ganhar dinheiro, tá bom? Já tenho um delivery mais fácil em casa. Queria abrir as portas, mas estou com receio. O que acha? Receio de quê? O que é que tá te faltando, Pati? Pati Miranda? O que é que tá lhe faltando? Tá com receio de quê? Fale para mim. Porque tem demanda? Não importa se é na sua casa, né? Não importa. É bonitinho, é limpinho, é arrumadinho, os clientes podem vir buscar? Então tá com receio do quê? Porque se tem demanda, se tem pedido, você tem a oportunidade de abrir as portas, abra. Se organize e abra, viu? Porque você pode estar perdendo dinheiro, podendo estar ganhando mais dinheiro no seu negócio, você está perdendo. Então não sei qual é o receio que você tem. Me conta aqui qual é o receio que você tem. Vamos lá seguir aqui. Como fazer para repassar o valor para uma plataforma de comida tipo idosos? Como fazer para repassar o valor para uma plataforma de comida tipo idosos? Ai, meu Deus, como assim? Repassar o valor para uma plataforma? Vamos ver se eu entendi aqui. Quando você passa o valor, né, seja de qualquer prato, para outra plataforma, você tem que ver qual é a taxa que essa plataforma está cobrando de você. Né? Por exemplo, 12%, 15%, 17%, 20%, porque se é uma plataforma, eles sempre cobram uma taxa, né, em cima do preço que você dá para eles. Então, a ideia é, o que você tem que fazer? Você tem que, se o preço do seu prato, vamos supor, é R$10 e essa plataforma cobra 15%, né? Você tem que colocar 10 mais 15%, para você não sair perdendo, tá? Isso é muito importante. Seja na plataforma aqui da Ellen, que qualquer plataforma de delivery que vocês vendam, iFood, essas plataformas aí que vocês têm no Brasil. Atenção, quando for precificar, veja lá quais as taxas que eles cobram, né? Porque eles cobram taxas muito altas. E aí você, em cima, né, do preço que você vende, você acrescenta a taxa, 15, 17, 20. Eu aqui, por exemplo, se você for pegar o sushi, você pedir o sushi diretamente no meu e-commerce, né, no meu site, você paga X. Se você for pedir na plataforma, você paga Y. Eu boto mais caro. Porque, gente, a gente não tem que ficar com peninha de aumentar o preço, não. Você trabalha. Honre o seu trabalho. Honre as horas que você tá aí dentro do seu negócio se lascando. Para estar dando nada de graça para a plataforma, tem que botar a taxa, tá? Não se esqueça disso. Coloquem lá a taxa no seu prato, para você não sair no prejuízo. Meu amor, depende. Eu não sei quanto é a taxa do iFood. Vai no Google, olha, a taxa do iFood, quanto é que é? É 17%? É 15%? Porque se você tem um negócio dentro da plataforma do iFood, lá eles têm a taxa que eles cobram, né? Você vai lá, dá uma googada e procura taxa do iFood. Eles vão lá ver. Aí você tem o seu Uramaki lá por R$10. R$10, pega a calculadora. R$10 mais 17%, quanto é? Aí você vai ver o preço real. Pronto. Esse preço aqui vai para todas as plataformas e esse preço aqui vai para o meu negócio. E aí você pode usar várias estratégias que eu não vou falar aqui não. Porque tem muita estratégia de venda que você pode trazer o cliente para você. Você pode ganhar dinheiro sem dar dinheiro para a plataforma. A plataforma é boa? Sim, porque tem uma grande visibilidade, principalmente se você está começando. Porque as pessoas precisam conhecer você. Então, você tem que estar lá na plataforma do iFood, né? Várias plataformas. Mas você tem que ser estratégica para trazer aqueles clientes para você. Tá? Uma das estratégias é o preço, né? Porque se eu pagar 17% a mais na plataforma, claro que eu vou pedir o sushi lá da Ellen. É mais barato. No Brasil, cada vamos que vai fazer pedidos, os insumos estão mais caros.
Renata, aqui também na Itália aumentou bastante. Gente, vamos dar de cara com a realidade, né? Porque muitos de vocês falam, ai, Deise, tá difícil o mercado, as coisas estão mais caras. Tudo tá mais caro. Aqui na Itália também aumentou. Até no mercado, se você for fazer a feira, eu comprava o leite, eu pagava €1. Agora eu tô pagando R$1,50. Tá tudo mais caro. E o que é que a gente faz quando as coisas aumentam? De consequência, a gente aumenta também. Porque lembrando, não dá para trabalhar de graça, né, gente? Sushi é um prato de qualidade. E quem quer prato de qualidade tem que pagar. É sempre, eu respondi eu botei pra vocês domingo, né, que uma menina falou lá que tem que vender sushi a preço de banana. Não, você tem que ser equilibrada. Você tem que fazer um sushi mais acessível e um sushi mais de qualidade. Então, quem quer qualidade, paga. Porque, por exemplo, o meu cardápio, ele é dividido. Tem aquele sushi mais gourmet, mais caro para aqueles clientes premium. E tem o sushi mais basicão, que é para aqueles clientes que gostam, né? Tipo, por exemplo, os adolescentes, as pessoas mais jovens que não têm dinheiro, que pegam o dinheiro da mãe, do pai e ama comer sushi. Então, você tem que equilibrar o seu cardápio, sabe? Para pegar esses dois tipos de público. Porque, por exemplo, a minha mentorada, ela tinha esse problema, né? A Mônica. Ela tinha um público muito alto. E aí, trabalhava só com aquele público ali. E aí a gente construiu um cardápio junto para ela pegar também aquela massa que não vinha nela. E ela aumentou de consequência as vendas. Mas você tem que ter equilíbrio no seu cardápio, jogo de cintura, entendeu? Porque o cardápio, se você fizer ele direitinho, dá para ganhar muito dinheiro, entendeu? Usando os pratos certos e as estratégias certas na hora de construir o seu cardápio, né? Promoções, upsell, aumentar o ticket médio do seu cliente, com várias estratégias focadas, né, certeiras, para ele, ao invés de gastar 20, gastar 30, 35, entendeu? Tem várias estratégias. Olha, Josi, abrir durante o almoço, depende. Depende de onde você está, tem demanda, né? Por exemplo, eu no almoço trabalho muito, mas por quê? Porque as minhas lojas todas são no centro. E tem duas, né, em particular, que são no centro, onde tem universidade, onde tem escola, onde tem muitos escritórios. Então, na hora do almoço, eu trabalho muito. Mas você tem que pensar numa estratégia de trazer essas pessoas na hora do almoço. Porque o que acontece? Na hora do almoço, ninguém gosta de gastar muito, né? As pessoas gostam de gastar pouco. Eu falei isso até lá na live com a minha aluna maravilhosa, Leide. Então, você tem que pensar primeiro nisso aqui. Se tem demanda, se tem público, né? Você tem que estudar isso aqui. E aí, você tem que ver o que é que eu posso oferecer para os meus clientes na hora do almoço vir em mim, né? Porque à noite é mais fácil, né? À noite é mais fácil. Mas você tem que ver aí se tem demanda, se tem gente, aonde você tá, tem movimento, tem pedido. Analise. E aí você faz duas opções, né, de almoço que seja interessante para o seu cliente, tá? Que ele tenha vontade de vir em você, né? E depois, com o tempo, esse boca a boca vai crescendo e mais gente vem lá em você, porque você tem que colocar duas coisas importantes, né, na hora do almoço, né? Que a gente tem que colocar. Preço e qualidade. Então, eu como um prato de qualidade com um preço maravilhoso. Então, é imperdível. O cliente, ele vai querer vir sempre em você. E ele vai falar para as outras pessoas, vai lá no sushi da Josi, né? Não sei o nome do seu negócio, porque ela tem lá uma promoção na hora do almoço maravilhosa. Aí você senta, estuda o cenário e vê as propostas que você pode dar, tá? Mas como eu falei, veja se tem primeiro demanda para abrir na hora do almoço. Como fazer o CMV do meu restaurante? Eu estou perdido. Muito dinheiro por falta de CMV. Olha, Ludney, CMV é uma coisa que depende muito. Tem várias formas de você calcular o CMV, sabe? Mas eu acredito, no meu ver, que o jeito que as pessoas calculam é complicado. Porque ninguém entende de CMV. No final das contas, é complicado. O que eu acredito é que um bom hábito cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina, vai te trazer a ter um bom resultado. Porque não adianta você contar o seu CMV e o seu funcionário não usar a balança.
Não adianta você contar o seu CMV e você jogar material fora porque você não tem uma planilha de estoque. Não adianta você contar o seu CMV se você não sabe qual é a correção de perda do seu SAMU, quanto é que você está perdendo. Não adianta você calcular o seu CMV se você não sabe qual é o preço de venda que você está dando para o seu cliente. Então, no meu ver, o CMV tem vários modos de calcular, mas eu acho que é complicado e as pessoas não sabem nem o que é CMV. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é CMV. Eu acredito que um bom hábito cotidiano dentro do seu negócio, né, com hábitos sadios, né, para evitar desperdício, para usar o material da maneira correta, a correção de perda, a ficha técnica de preparo, né, dos seus funcionários serem respeitadas, o CMV vem naturalmente, entendeu? Vem naturalmente, porque tem gente que controla uma vez por mês, uma vez não sei quanto. Eu vejo cada um que diz a sua ideia. Eu acredito que cotidianamente você precisa, né, ter hábitos sadios no seu negócio. Porque isso, né, uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali, uma migalhinha acolá, você vai chegar no final do mês com um resultado equilibrado, com dinheiro no bolso, tá? Eu acredito nisso aqui. Então, até quando eu coloco lá, porque lá na ficha técnica, né, na ficha técnica que eu disponibilizo para os meus alunos, o CMV, ele já vem calculado automaticamente. Você não tem nem que pensar em CMV, porque isso já vem calculado automaticamente. Por quê? Porque o CMV é um todo que você faz cotidianamente no seu negócio. Então, se você respeitar, né, tudo aquilo ali, todos os hábitos que eu mostro na ficha técnica, o CMV ele já vem, né, calculado naturalmente. Ai, meu Deus, tem demanda, já é conhecido, mas estou com receio de não dar certo. Amor, a resposta já está aí. Tem demanda? Isso é a coisa mais importante, porque onde tem demanda, tem venda, tá? Onde tem demanda, tem venda. Já é conhecido. Qual é o receio? De fazer sozinha? Né? Você já tem demanda, amor. Já tá maravilhoso. Já tive um restaurante aqui no Jardim Botânico, em Brasília, mas a pandemia me fez parar. Mas vou recomeçar. Recomece, né? A pandemia lascou todo mundo. Qual dica você dá para um cardápio? Ai, amor, um cardápio é longo. Ó. Já falta 6 minutos para acabar a live. Um cardápio é difícil, porque um cardápio... dar uma dica assim em 6 minutos é difícil. Mas você faça 2 opções de cardápio. Lembre dessas 2 regras: preço e qualidade. Lembre dessas 2 regras aqui, para o cliente vir em você na hora do almoço, tá? Porque você não tem que criar um cardápio, você tem que criar 2 opções que o cliente possa escolher, tá bom? E que seja conveniente e de qualidade, mas não só para o cliente, para você também. Então, pese tudo aquilo que você está usando, né? Grama por grama, e entenda quanto você gastou e no final você vai colocar o preço de venda. Mas você não precisa fazer um cardápio. Faça 2 opções para a hora do almoço, tá? Não vai fazer coisa demais não, para depois não complicar a sua vida. Você pode depois colocar 3, beleza, mas não vai fazer um cardápio. Faça opções, né? Combos A, combo B e combo C, tá? 3 opções, aí o cliente vai lá escolher, ele vai pagar aquele preço ali fixo, né? E aí você, pra não sair no prejuízo, você pese tudo direitinho na balança, quanto eu gastei de material para criar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Qual é o preço de venda que eu vou vender, tá bom? Aí você vai ter clareza do preço de venda, tá? Aí você vai oferecer um preço de venda para o seu cliente e você não vai sair no prejuízo. Mas não precisa fazer cardápio, não. 3 opções, 2 ou 3 opções, tá de boa. Vamos lá! Tento muito manter esse controle, mas tenho uma demanda muito alta e poucos funcionários por falta de mão de obra, não? Manter o padrão. É organização. Ludinei, é só organização. Porque tem um jeito, sabe? Você precisa, porque o que acontece? Não adianta você trabalhar muito,
né? Porque você trabalha, mas se for trabalhar da maneira errada e no final das contas você não ter resultado, vale a pena? Então foca na organização, sabe? Nos processos. De um jeito simples, porque eu gosto sempre de simplificar as coisas. Eu não gosto de fazer coisa difícil, complexa, que depois não dá para colocar em prática no dia a dia. Então foca numa organização simples, direta e clara. Porque não adianta trabalhar muito e depois não ter resultado no final do mês. Entende? Agradecida aqui por cada um de vocês. Eu espero que tenha sido de ajuda para vocês aqui, essa consultoria. Eu espero que vocês tenham tido algo valioso, porque o meu propósito aqui, o meu intuito é esse, trazer coisa aqui que realmente ajudem vocês, tá? Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live, tá bom?